Estamos habituados àqueles diálogos em que muitas vezes a Renamo e o governo sentavam as portas fechadas e definiam os destinos dos moçambicanos sem necessariamente consultar os moçambicanos. Ou seja, os acordos que saíam de lá beneficiavam apenas as partes envolvidas. Neste caso, o governo e a Renamo. Desta vez não, precisamos de um diálogo mais genuíno, com mais amplo e que beneficie em primeiro lugar ao povo. É por isso que eu dizia, por exemplo, o Suf Momad durante a campanha, ele dizia, desta vez eu não vou aceitar mais acordo, não vou negociar os votos. Ou seja, consegues perceber o tipo de acordo que até hoje não se sabe, nunca se divulgou o acordo que a Renamo teve com o governo. Simplesmente se divulgou os efeitos. Okay. Quais são os efeitos? O tal DDR, que muitas vezes muitos guerrilheiros da Renamo dizem que não está sendo cumprido, por isso que dentro da própria Renamo houve esta cisão que nós estamos a ver. Então, houve também a questão da mudança da lei eleitoral, entre outros. Mas as questões do fundo, que cada um, qual foi a cedência que o governo fez, qual foi a cedência que a Renamo fez e quais são os ganhos que ambos tiveram, a gente não vai saber do ponto de vista profundo. Então, se disse aqui, por isso que eu chamo a colação a isso, que nesse tipo de diálogo, nesse tipo de debate, por exemplo, não sabemos o assunto até então. Só sabemos que o presidente quer conversar com os 4 candidatos. Há quem diga, por exemplo, que o presidente, como está no final do mandato, não pode fazer acordos a longo prazo, porque se calhar daqui a 1 mês ou 2 meses sai da presidência. Há outros analistas que dizem que o presidente não tem poderes constitucionais, por exemplo, para intervir na questão das eleições, porque está no Conselho Constitucional. Eu acho que este tipo de análise são simplistas demais. Nós estamos a falar de um problema político, não um problema jurídico como tal. E quando se trata de problema político, quando se trata da soberania, quando se trata de salvaguardar as questões da paz, tudo é possível. Até o quadro institucional é afastado. Nós vimos, por exemplo, no Malau, o que aconteceu após 3 meses de protesto popular. Se repetiu as eleições. Ou seja, o poder político tem sim poder, não é como se propala por aí, dizer que não tem poder, tem sim poder de interferir. Neste momento não vamos apelar à separação de poderes como tal, porque estamos a falar de um bem maior que deve se salvaguardar. Qual é este bem maior? É a paz. É o não às mortes. Então sim, o presidente da República tem esses poderes. Pode não advir da Constituição, mas tem esse poder. Não podemos negar, é inegável que o poder político em qualquer parte do mundo interfere no poder judiciário. Então, isto tudo eu acho que é uma falácia. Havendo vontade política, pode sim se resolver estes problemas. Por isso que eu estou aqui a te trazer todas essas nuances para perceber. E não só para quem diz que, por exemplo, o presidente ou o partido Frelimo não tem poderes constitucionais para intervir. Eu vou dar exemplo de vários acordos que nós tivemos aqui, que muitas vezes teve que se fazer arranjos institucionais, porque os políticos decidiram. A questão do DDR, fez-se muito arranjo institucional para que houvesse paz. Qual foi o arranjo institucional em primeiro lugar? Eu até posso desafiar alguns juristas nisso, que estão a propalar isso. Um dos arranjos institucionais, que muitas vezes nem vai de encontro com a lei, é que a nossa Constituição diz que Moçambique é um Estado unitário. Significa que, sendo um Estado unitário, muitas vezes nós não temos aqui aquilo que nós chamamos de eleições para governadores. Como, por exemplo, não é um Estado federado. A eleição para governador acontece em Estados federados. Mas nós fizemos um arranjo institucional para acomodar as exigências da Renamo e se remeteu à Assembleia da República. Mas antes de se remeter à Assembleia da República, sentaram primeiro os políticos e decidiram que não, a partir de hoje vai ser assim, assim, assim. Decidiram também a composição da CNE, decidiram também a composição do STAI, decidiram também a composição do Conselho Constitucional. Vamos dizer que o poder político, do ponto de vista constitucional, tem esses poderes? Não tem. Mas foi fruto de um acordo político que depois foi colocado na Constituição e numa lei ordinária. Mas advém de um acordo político. Do mesmo jeito que agora as questões políticas ou eleitorais também
pode muito bem o poder político, através do Venâncio Mondlane e de outras forças vivas, chegarem a um acordo, e depois de chegarem a um acordo, isto pode ser implementado ou pode ser implantado na Constituição, bem como nas leis ordinárias. Ou seja, não podemos ter aquilo que chama-se de crise legalista. A Europa teve a crise do legalismo por causa disso. Então, nós temos que evitar. Alguns juristas muito bem conhecidos na praça dizer que não, o presidente da República não tem poderes constitucionais. Ora, vejamos, eu pergunto a esses juristas, de onde é que vêm os acordos da DDR? Nós somos um Estado unitário, não somos um Estado federado, mas hoje nós elegemos os governadores. Então, estamos a dizer aqui, e não só, digo mais, nós tivemos um acordo também que se colocou na própria Constituição das eleições distritais. Mas não houveram as eleições distritais. Mas do ponto de vista de lei, estavam previstas. Ou seja, são várias questões que, na verdade, o poder político acabou mostrando que sobrepõe ou dilui os demais poderes. Então, nós temos que começar a ter cuidado quando a gente faz esse tipo de análise. Nós temos que perceber que aqui se trata de um bem maior, salvaguardar o bem-estar de Moçambique. O que isto inclui? Inclui cedências. Deve haver cedências. Temos que parar, dizer que não, o presidente não pode, por exemplo, fazer acordos a longo prazo. Como não pode? Então, por que o presidente está a convidar as pessoas para a presidência? E não só, se este conflito advém de uma crise pós-eleitoral, estamos a dizer que o presidente não tem poderes constitucionais. Por que está a convidar então os 4 candidatos? É para quê? É para perder tempo. Não faz nenhum sentido. Antes vale a gente, esses recursos que já são poucos, a gente não gastar com esses encontros, que não vão ter efeitos desejados. E digo mais também, algo fundamental que se esquece em relações internacionais, mas também que faz sentido em relações entre Estados. Temos, por exemplo, Estados que fazem parte do TPI, Tribunal Penal Internacional, que pode-se emitir um mandato a uma determinada figura de um determinado partido do país. As figuras ou as entidades judiciais daquele país podem até querer deter um determinado indivíduo, mas se o poder político não permite, não haverá detenção. Ou seja, nós temos que começar a sair um bocadinho do ponto de vista formal, mas irmos do ponto de vista prático. O que acontece na prática? O poder, eu acho que o presidente da República sim tem este poder de interferir em todo este conflito. E não só, digo mais, nós temos um sistema presidencialista muito exacerbado. É por isso que tu tens, por exemplo, um primeiro-ministro que muitas vezes não tem tantos poderes, é mais uma figura simbólica. O poder gira em torno de quê? Do presidente da República. Então, eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que estamos a ser simplistas demais, estamos a dar costas a um problema muito grave. Tentar aqui dizer que não, o presidente da República não tem poderes constitucionais. Como não? Estamos a falar de uma crise aqui que precisa ser resolvida. E esta crise, como é que deve ser resolvida? Eu já disse no programa passado e volto a reiterar. Deve-se mostrar vontade. Como é que se mostra vontade? Vamos parar com esses processos judiciais contra o Venâncio Mondlane, contra o Vitano Singamo, contra outros que a gente não conhece. Aí nós estaremos de peito aberto para discutir de forma ampla. E não haver perseguições políticas ou porque alguém pensa diferente, então é do contra. Não, nós precisamos de uma reconstrução nacional. E isto começa dando mão à palmatória. O presidente da República começar a ver que o quadro institucional neste momento não está a funcionar. Nós não sabemos o que vai ser em janeiro. Nós não sabemos até então quem vai governar no próximo ano. Então, nós não podemos esperar que vão se perdendo mais vidas, o erário público vai sendo dilapidado, vai se destruindo o país, porque nós temos, se calhar, uma incerteza. Vamos ver o presente. No presente, Moçambique tem um presidente da República. E este presidente da República deve resolver os problemas, do ponto de vista pontual, e não olhar no amanhã. Porque o amanhã a gente desconhece aqui, a gente está numa incerteza jurídica. Já não temos uma segurança jurídica do que será. E digo mais, o próprio atraso, eu chamo isto já de atraso do Conselho Constitucional, que vai se pronunciar no dia 15, eu acho que é um atraso muito grande, porque durante todo este tempo está-se a perder vidas que não vamos recuperar, os bens até podemos recuperar. Há muitos problemas que estão a acontecer.
dia após dia, e nós estamos a levar tempo. Nós temos que perceber que é um problema pontual. Se é um problema pontual, o quadro constitucional pode ser afastado. Como é que acontecem as revoluções? O que é uma revolução? É a ruptura. É uma ruptura com o quadro constitucional. Então, as pessoas podem romper daqui para aqui. Então, nós temos que começar a perceber que a situação não está boa, precisamos resolver e não podemos aqui, eu já dizia que não podemos aqui aconselhar mal o presidente da República, porque o presidente da República pode realmente comprar esse discurso de que ele não pode fazer acordos a longo prazo, de que ele não tem poder constitucional, mesmo sabendo que ele tem, mesmo sabendo que ele sim pode influenciar esta toda a máquina. Mas já quem vem por detrás nas câmeras dizer que não, o presidente não pode. Então, nós não podemos pensar isso, porque nós estamos a falar de um quadro muitas vezes institucional. Mas o que seria um acordo a longo prazo? Que tipo de acordo, por exemplo, pode fazer a longo prazo? Por exemplo, aí que está. É que quando tu disse que ele não pode fazer um acordo a longo prazo, você está a limitar. Significa que o presidente da República, muitas vezes, ao invés de resolver o conflito, só pode remediar. Ou seja, disse que ele está no final do mandato. Okay. Estando no final do mandato, normalmente, nestas alturas, não pode fazer muitas mudanças estruturais como tal, a não ser de gestão do próprio país, para não minar o próximo governo. É mais ou menos isso. Okay. Então, se calhar o que ele poderia fazer a curto prazo era apelar às partes envolvidas que as manifestações parem, que não haja, se calhar, bloqueio da fronteira, que tudo que está acontecendo neste momento, vamos conversar e as coisas vão ser resolvidas. Ou seja, congelar o conflito. Seria mais ou menos esse tipo de situação que estão a apelar o presidente da República. Congelar para que o próximo presidente tome posse e depois deste próximo presidente tomar posse, retomar este processo. Mais ou menos o que aconteceu com o conflito entre a Renamo e o governo. Não sei se recordas, quando o Dhlakama foi a Santo Gira. Era quase no final do mandato do presidente Goebbels. Mas depois entrou o presidente Nyusi, ainda naquele conflito. Quem deu continuidade deste conflito foi o presidente Jacinto Nyusi, até o fim do conflito. Mas iniciamos com o presidente Goebbels. É por isso que eu chamava a atenção ao governo, que esse tipo de diálogo já não é aquele que estamos habituados, que com a Renamo, ou seja, vamos administrar o conflito, vai tomar posse o novo presidente, depois vamos retomar. Por quê? Porque aqui está-se a discutir o tal presidente que foi declarado, que a população não está a aceitar que ele venceu. Então, este tipo de diálogo que tivemos com a Renamo aqui não vai fazer muito sentido. Okay. Como é que você vai esperar o próximo governo tomar posse se está a contestar esse próximo governo? Okay. Então, não se está a perceber. Se a crise advém das eleições, e que disse que não é o Daniel Chapo que ganhou as eleições, está-se a contestar isso. Então, como é que o presidente vai fazer uma gestão nesta transição, se não está-se a reconhecer? Porque a crise advém disso. Então, aqui já não é essa questão, porque há uma incerteza que nem nós não sabemos quem vai tomar posse no próximo ano. Ninguém sabe aqui se haverá governo ou haverá um governo de gestão, um governo misto, não sabemos. Até então, por causa desta crise. Então, não faz sentido dizer que não, o presidente tem que fazer uma gestão até o próximo governo tomar posse. Eu acredito que o próprio Venâncio Mondlane não vai aceitar esse tipo de diálogo, porque ele mesmo já se proclamou o candidato vencedor. E o Yusuf Momad pode aceitar esse tipo de diálogo? O Yusuf Momad, claro que pode aceitar. O Yusuf Momad já nos provou que ele pode aceitar. Ele pode aparecer publicamente a dizer uma coisa, mas depois faz outra coisa. Isso está mais do que claro. Ele teve oportunidade mais do que suficiente para ele demonstrar pujança. Ou seja, o Yusuf Momad, na verdade, é um líder volátil. O Yusuf Momad só apareceu, deu conferência de imprensa uma ou duas vezes e sumiu. Praticamente ele só veio ler aquele documento para o inglês ver que não aceitamos, queremos repetição das eleições, mas nem ele acredita no que ele está a dizer. Ele próprio, o Yusuf Momad, não acredita. Não acredita que aquilo também será capaz de acontecer. Isso está mais do que claro. Okay. Um líder com pujança, você consegue perceber até a forma como se expressa. O Yusuf Momad, não é questão de retórica, não? Não é retórica. O Yusuf Momad não está muito preocupado
Se estivesse preocupado, se não acreditasse nos resultados, conforme ele disse, ele também estaria aqui a protestar. Você já viu o Sufo Mamada a protestar? Ou já viu figuras sonantes da Renamo a protestar veementemente, tirando o Manuel de Araújo? E tu tens que ver uma coisa, que as pessoas ainda não perceberam quando fazem análise. O Manuel de Araújo, ele sempre faz manifestações localizadas. Não faz manifestações do ponto de vista nacional, não. O Manuel de Araújo agora o que está a reivindicar? Nas eleições passadas autárquicas, nós temos que ser muito cautelosos e fazer uma análise dos políticos. Okay. Nas eleições passadas, tu lembras que o Manuel de Araújo fez muito barulho nas eleições autárquicas. Andou muito com Venâncio e ele também reivindicava. Mas quando o Manuel de Araújo lhe entrega o município de Quelimane, ele afastou-se depois do Venâncio um bocadinho. Ficou satisfeito. Não, ou seja, a causa do Manuel de Araújo até então é muito localizada. Ele luta por aquilo que ele acha que é dele. Exatamente, exatamente. Agora o que ele está a lutar? Diz que ganhou eleições de governador. É o que ele diz. Ok. Ou seja, a luta dele é mais localizada. Se, por exemplo, o Conselho Constitucional, como já nos habituou, entregar a governação ao Manuel de Araújo, você vai ver Manuel de Araújo vai cessar. Okay. Não é uma causa nacional como tal, não. Manuel de Araújo tem uma luta localizada. Eu tenho dados para isso e tu podes perceber também. Ele é muito localizado. Então, ele, sendo muito localizado, ele é muito forte onde ele está inserido, que é na Zambésia. Então, é basicamente isso. Ele tem mais uma luta localizada. Mas essa luta localizada, segue a direção da Renamo, é uma luta individual, que ele é o protagonista, ele que sonha, faz, ou está a seguir uma direção do próprio partido? Bom, ele muitas vezes demonstra ser autônomo. Okay. Eu digo que é localizada por quê? Porque se tu for já perceber, se o Manuel de Araújo lhe for entregue a governação da província, ele não vai mais fazer barulho. Acha que ele não é nacionalista? Eu acho que ele é mais um nacionalista local. O professor Severino Nguenha chama isso de micronacionalismo. Então eu acho que ele é um micronacionalista. Okay. Neste momento. Ele é um micronacionalista. O professor Severino Nguenha explica muito bem o que é isso. Então, são estas micronacionalizações que nós temos. Ele está a lutar pelaquela zona circunscrita. Enquanto o governo Simulano tem mais uma luta global. Por exemplo, tendo em conta aquilo que nós estamos a ver nas negociações, ele pode não aceitar, por exemplo, ser dado 2, 3 províncias para governar. Ele pode dizer que não. Eu quero governar todo o país. Ou seja, nós estamos aqui a falar de um micronacionalismo. E quem está a encabeçar realmente neste momento as manifestações é o próprio Venâncio Mondlane. Eu acho que, do mesmo jeito que o MDM também tem este micronacionalismo. O MDM marcha mais ao nível da cidade da Beira, mas ao nível de todo o país a gente não faz sentir isso. Não se faz sentir. Isso não está relacionado com aceitação, com... estamos aqui a dizer que o MDM tem mais aceitação na cidade da Beira. Exatamente, mas isto é um erro do ponto de vista partidário. Os partidos não são localizáveis. Ou seja, este partido é de Maputo, este é da Beira. Isto é um erro grave para qualquer partido que queira ascender o poder, porque todo partido busca a conquista